Bom, cá estamos de volta, de regresso, para ouvir mais três conferências. Uma sobre estelas templárias, depois sobre a doutoras Dora Vitória e Filomena Gaspar. A segunda conferência com o doutor Joaquim Nunes. E a última, mas não menos interessante, porque falo do mestre Pedro Alvito, ou Alvides, pelo professor José Carlos Moura. Eu estava ali, não posso deixar de recordar alguém que não era português, não sendo português, era português, casado com uma portuguesa, o professor Christophe Picard, infelizmente desaparecido o ano passado, que estudava muçulmanos e que andou também envolvido em escavações aqui em Portugal. A ver a referência no mapa que o professor Silvio Conde estava ali a mostrar, lembrei-me realmente dele e dos encontros em que ele foi em Palmela. O que se está a tentar fazer lentamente, e pelo menos já é o segundo ano, é tentar também fazer um pouco de centro aqui de palestras e conferências ligadas à presença de ordens militares nesta parte do território. Não nos podemos esquecer que a Câmara Municipal de Palmela, desde 1989, que patrocina os encontros sobre ordens militares, da qual já resultaram mais de 3.000 páginas de textos e artigos publicados, o que é realmente notável. Julgo que agora no início de 26 vai sair mais um volume das atas relativas ao encontro de ordens de 2023. Bom, passado isso, dar aqui a introdução aqui às doutoras Dora Vitória e Filomena Gaspar. Estou a olhar aqui para a minha colega Dora, ela dizer, pois o que vem aqui se calhar é muitas vezes, agora é parte política, muitas vezes é se calhar aquilo que muitos dos políticos não têm, é serem operacionais, estarem no terreno, lentamente irem conhecendo a sua autarquia, para depois serem autarcas ou presidentes de junta, para depois serem presidentes de Câmara, para um dia almejarem, se forem realmente bons, penso eu, de que, como diria alguém, poderem vir a ser ministros ou talvez primeiros ministros ou presidentes da República. Sem esse caminho feito, não interessa nada. Portanto, a base de qualquer coisa, mesmo destes encontros, está no trabalho árduo que os membros das respectivas câmaras municipais, neste caso a Câmara Municipal da Sertã e a Câmara Municipal de Abrantes, vão fazer lentamente, muitas vezes contra os pareceres de quem lhe está mais acima, mas vão perseverando, vão trabalhando, vão investindo, até que realmente resulta qualquer coisa, e aqui resultou. Neste caso, hoje, aqui agora, as estelas funerárias templárias, o caso singular da Sertã, Pedrógão Pequeno, e de Abrantes. A doutora Dora Vitória tem uma formação na área das ciências sociais e documentais, centrou-se na formação em vários cursos, começa a desempenhar funções públicas já desde 2012, portanto já há uma vida e meia, qualquer coisa como isso, efetua aquilo que é o mais importante, que é visitas guiadas ao património histórico local, dar a conhecer. Não, o ditado é velho, é de pequenino que se torce o pepino, e às vezes tem que se ensinar mesmo os pequeninos para, lá em casa, baterem ou puxarem a borda do casaco do pai e do avô para irem também àquele castelo ou àquela igreja, porque era muito bonito. Foi a professora que me mostrou, e isso realmente funciona, e funciona sempre muito bem. E já agora o inverso também é verdade. As universidades séniores às vezes são excelentes sítios para levar a família e os mais novos a visitarem e a conhecerem. Não seja como alguém disse não há muito tempo à minha frente, que as universidades séniores são o ATL dos velhos. Que é assim um bocadinho... Pronto, é interessante, a expressão é interessante. Vale o que vale. A doutora Filomena Gaspar é da região de Coimbra, concretamente da Pampilhosa, mais uma colega formada nas ciências sociais, em história, ligada sempre ao ensino concreto até 1994, sempre com o seu amor aqui à zona do Zézer. Conhece, obviamente, muito bem, quase que dá vontade de dizer, conhece cada caco da zona aqui do Zézer, é arqueóloga, efetivamente, exerce funções há 2 vidas, vamos poder dizer, já não é vida e meia, há 2 vidas, como técnica superior na Câmara de Abrantes,
e foi desde o início responsável pelo Gabinete de Arqueologia e responsável pelo Museu Dom Lope de Almeida, que às vezes está tão esquecido porque só olhamos, o que é que há? É a Casa Gerrelvas, é o Museu da Fotografia, e ali o Museu dos Patudos, e parece que não há mais nada, mas há muito mais neste território, e se quiserem neste território do Médio Tejo. Debruçaram-se sobre as estelas funerárias, e aqui se calhar deixem-me fazer um pequeno parênteses. No dia 26, quarta-feira, vai haver um encontro sobre a rota de turismo dos Templários. E, entretanto, ouvi alguém a dizer: pois a gente até tem coisas, mas publicar e divulgar aonde? É já amanhã. O amanhã foi hoje, para divulgarem, porque interessa este património ser divulgado. Como interessa também o professor José Carlos Moura falar sobre o Centro de Interpretação Templário, que está em vias de finalização na cidade de Castelo Branco, e é mais um polo de interesse. Não esquecendo que Almorol foi, se calhar, o primeiro. Fizeram o CITA, o Centro de Interpretação Templário de Almorol, faz-se a visita ao castelo, e aqui neste edifício temos aqui um centro de interpretação. Se é melhor ou é pior, fica na opinião dos senhores dos presentes. Tem também uma biblioteca excelente, fruto da doação de duas pessoas, da professora Teresa e do professor Manuel Gandra. Tem realmente peças esplêndidas naquela biblioteca. Mas vamos deixar de palavreado e ouvir, e eu estou curiosíssimo sobre estas estelas templárias. Façam um favor. Obrigado. Ora, muito bom dia a todos. Penso que posso falar em nome da Filomena também. Queríamos agradecer ao município de Vila Nova da Barquinha o convite, mas sobretudo ao Dr. Ernesto Jana, que em Dornes, em junho passado, nos disse sutilmente se não queríamos fazer um artigo sobre as estelas templárias, as existências que temos e os achados na Sertã e em Abrantes. E nós dissemos que sim. Não é esta a nossa vida. Nós no município cada vez mais somos multitasking, tratamos de várias áreas de intervenção, tocamos em muita coisa, mas não somos especialistas às vezes em nenhuma. O caso da Filomena trabalha muito sobre a arqueologia e os museus. No meu caso, ainda há pouco confidenciava com a Gabriela, que é a técnica aqui da Barquinha, desde associativismo, de eventos, de cultura, bibliotecas, e no meu caso agora nos últimos 2 ou 3 anos do património cultural da Sertã, e é por isso que estamos aqui hoje. Portanto, falo em meu nome e penso que em nome da Filomena também. Se houver alguma terminologia, alguma data que esteja menos bem, perdoem-nos por isso, porque não é aquilo que nós fazemos, e o artigo foi quase que encomendado para o dia de hoje, e há bom português, começou a bom vapor em agosto, mas depois retomámos os trabalhos, e eu estive de férias em setembro, e depois foi para a semana, até que a semana chegou, que é hoje. Pronto. E agora, fora daquilo que é o âmbito da apresentação que temos, também queria fazer outro enquadramento, que é explicar porque é que eu e a Filomena conhecemos já sensivelmente 3 anos, penso eu, no Conselho Vizinho, no Museu Ferroviário, numa formação de sustentabilidade em museus, e colhámos a ficar sentadas lado a lado. Ela disse-me que era de Abrantes, eu disse que era da Sertã, apesar de eu não ser da Sertã e ela não ser de Abrantes. E ela depois falou de umas estelas templárias que eu sabia que existiam e que estavam sinalizadas na Carta Arqueológica da Sertã, que foram encontradas, elas não foram, sim, foram encontradas pelo proprietário da quinta, mas sobretudo elas estavam sinalizadas desde 1997 e aí estavam quietinhas e sossegadas até os dias de hoje. Portanto, nada foi feito ou trabalhado em torno das mesmas. E a partir daí acabámos por nos cruzar. Tenho tido o prazer de trabalhar com ela várias vezes. Criámos uma exposição em Pedrógão Pequeno, e a Filomena veio ter connosco para fazer o estudo, que é especialista em arqueologia, é ela. E a nossa apresentação vai um pouco essencialmente em torno das 24 estelas que foram encontradas em Pedrógão e das 4 estelas encontradas em Abrantes. Assim sendo, o nosso contexto histórico
não vale a pena fazer muita ênfase, mas andamos ali no período de vigência em que os templários estiveram na Europa e em Portugal. Estamos num contexto de reconquista cristã, de avanços e recuos, como eu costumo dizer a bom português, em estica e encolhe daquilo que são as fronteiras do que é o espaço de uma ordem religiosa ou da outra, das múltiplas doações dos nossos monarcas em anos diferentes, e depois a área de abrangência e de influência vai aumentando ou diminuindo ou vai alargando, e os conselhos, aquilo que são hoje, vão mudando de tutelas, digamos assim. Por exemplo, vê-se o caso hoje em dia. A Sertã pertence ao distrito de Castelo Branco, Abrantes ao de Santarém. Pertencemos até 2023 ao Médio Tejo, agora estamos na Beira Baixa e, portanto, andamos sempre a sair de uns lados para os outros. Estas fronteiras e estas orientações, as NUTs, não são fáceis para quem está no terreno a trabalhar o património e a administração e o dia-a-dia e a administração pública, mas é também esse contexto que se verifica no século X, no século XI, no século XII, e é ele que vai marcar também profundamente aquilo que é a influência templária nestes dois municípios. Ou seja, portanto, como foi referido aqui nas comunicações anteriores com o Dr. Manuel, inclusive, aqui a linha do Tejo foi uma região de fronteira entre o cristianismo e o islamismo, entre as conquistas daquilo que viria a ser Portugal continental hoje em dia, e portanto, estávamos numa zona que era uma fronteira de sul, onde se travavam mais, digamos, guerras e batalhas com os islâmicos, e portanto, isso marcou, obviamente, a influência templária, mas marcou também aquilo que são o património que chega até hoje. Portanto, só fazendo aqui alguns pontos, porque não é fácil e porque aqui a Cardiga, Ceras, Tomar, até Souro, é muito fácil, ou em Porença Velha, em Castelo Branco, apontar evidências e existirem estudos, existir recurso bibliográfico para fundamentar. No nosso caso não é tão fácil. E então o que temos de evidências, portanto, Abrantes, as estelas foram encontradas naquilo que é hoje a edificação do castelo, que remonta à Idade do Bronze. Depois temos a fundação da Ordem em 1118, em 1145 nós estávamos no extremo sul do território português, éramos o Algarve da altura, e entretanto a sede vem para Tomar em 1160. Depois, logo a seguir, em 1162, a Sertã é doada à Ordem do Hospital, onde ficámos a maior parte do tempo, mas porque a linha do Zézer é de facto um fator preponderante aqui na nossa apresentação, porque a margem esquerda do Zézer foi onde se implementaram com mais preponderância e maior influência, a linha direita nem tanto. E portanto, Abrantes e a Sertã ficam numa zona de fronteira, foram fronteira do sul de Portugal, mas foram a fronteira também entre as ordens religiosas. E isso fez com que seja mais difícil para nós também apresentar outro tipo de fundamentação científica, digamos. Depois, a Sertã passa para a Ordem do Templo. Contudo, a Sertã, portanto, a linha do Rio Zézer dividia, templários para um lado, hospitalários para o outro. Depois a Sertã integra a Ordem dos Templários, com exceção ali de 2 ou 3 localidades, que essas continuavam da coroa, onde havia exploração de ouro, nomeadamente onde estão as conheiras de Sambade, Almegue e Vaza Pedro Moro. Portanto, a linha do Zézer dividia templários para um lado, hospitalários para o outro, e depois aquelas 3 seções, que essas pertenciam à coroa portuguesa. Entretanto, portanto, a Sertã em 1165-69 é doada aos templários e, entretanto, até 1173
Abrantes é doada à Ordem de Santiago, portanto, mais uma vez na linha de fronteira, isto está na fronteira não é fácil. E em 1194 a Sertã volta para os hospitalários, portanto, havia aqui uma afirmação de poderes e as doações, como eu disse, não ajudavam. E, portanto, a nossa apresentação e estas estelas que vamos falar estão aqui situadas entre 1169 e 1197. Ou não, porque se hoje em dia a delimitação dos territórios, dos concelhos, das comunidades intermunicipais é feita a todos os níveis digitais, físicos, as barreiras do território, portanto, os rios são uma delimitação, obviamente, e temos sinalética nas estradas, o bem-vindo, willkommen, bienvenue, etc. Naquela altura isso não existia. E, portanto, como a professora Paula Pinto Costa defendeu e apresentou no dia que inauguramos as nossas telas, em 1197 a 1231, a altura em que se faz um capítulo entre os hospitalários e os templários no Castelo da Sertã, a coisa não deve ter ficado bem esclarecida o que é que era bem de quem e quem é que tinha a influência de quem e quem é que continuava a mandar, ou como é que funcionava aquela administração. E, portanto, se calhar as nossas estelas temos em maior número porque não estivemos só de 169 a 1197, se calhar estivemos até 1231 a sofrer influências dos templários. Não sabemos, quero acreditar que a quantidade de estelas que temos, que se calhar dá mais força a esta segunda versão. Portanto, a linha de fronteira, a linha de transição não é assim tão tenue e pode fazer-nos pensar isso. A não ser que haja alguém ou algum documento que diga em contrário. Entretanto, em 1985 foi feito um artigo por José Quinteira sobre as estelas, só falava de 5. Mais tarde, a Carta Arqueológica em 1997, isto na Sertã, e entretanto em 2013 foram feitas as Jornadas do MIA e é a altura em que a Filomena fala pela primeira vez sobre as estelas de Abrantes. Depois, eles tiveram a felicidade de ter uma arqueóloga e uma equipa que pôde ir fazendo escavações para aferir ou inferir as teorias que existiam e entretanto, fizemos com base no nosso conhecimento mútuo e na persistência e, sobretudo, numa salinha pequenina que ficou disponível na escola primária em Pedrógão Pequeno. Ok, temos a sala, temos as estelas, vamos explorar isto e vamos fazer qualquer coisa com isto. E pronto, isto aqui representa um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. Os vermelhos serão as zonas de maior influência templária, ali na parte central, a zona da Sertã, até ao Crato, porque depois os hospitalários tinham aquela faixa, e Abrantes está ali também na linha de fronteira, dos rios, da influência. E depois também Abrantes passa para a Ordem de Santiago, portanto são os amarelinhos ali no mapa, mais ou menos. Estamos numa zona de transição e de fronteira, como eu digo, acho que são as duas palavras, peço desculpa por estar sempre a repetir, mas acho que é isso que caracteriza o enquadramento da nossa apresentação. Pronto, em Pedrógão Pequeno, porque Pedrógão Pequeno fica mesmo ali na divisória do Rio Zezer com Pedrógão Grande, era a importância de Pedrógão Pequeno estará relacionada por ser, isto tudo remonta a Idade Média, esteve fechada sobre si mesmo no início, retomam-se os caminhos do Império Romano e a estrada que levava Mérida a Coimbra passava pela Sertã e por Pedrógão Pequeno. Porquê? Porque o Rio Zezer, ao longo dos seus 340, 330 quilómetros, tinha uma travessia, uma ponte romana, entre Pedrógão Pequeno e Pedrógão Grande. É um sítio maravilhoso. Eu não consigo despir-me do meu papel de técnica superior que trabalha em turismo, que merece a pena ser visitada. A ponte romana, entretanto, depois no século XVII, acaba por ruir e é construída uma filipina, que é maravilhosa,
que já esteve coberta de pólvora para explodir durante as invasões napoleónicas, mas depois a pólvora molhou-se e aquilo acabou por não explodir. Graças a Deus, temos lá hoje o património. Então, Pedrógão Pequeno estava numa localidade, numa situação geográfica, por causa da ponte, muito favorável, era reclamada, digamos assim, o termo era o da Sertã, depois mais tarde vem a ser também concelho, e tinha uma pequena capela das Águas Feras, águas bravas do Rio Zézer, e que ficava fora daquilo que era o limite da população. Ainda hoje fica mais numa pontinha, numa extremidade. A população estava, vamos ver aqui no próximo. Oi, já andei muito. Aqui, se virem, portanto, isto aqui é o mapa de Pedrógão Pequeno. Aqui em cima temos o Monte da Senhora da Confiança, onde esteve o primeiro castro e as primeiras povoações. Depois é que elas começaram a vir cá para baixo, onde é Pedrógão Pequeno atualmente. Esta construção aqui da barragem do Cabril é da década de 60, subsequência da construção da barragem. Mas aqui em baixo é que estava a Quinta das Águas Feras, possivelmente a pertença dos Templários. Hoje em dia o cemitério é aqui, portanto, o cemitério aqui, a necrópole seria aqui, e é aqui nesta zona, junto àquilo que é hoje em dia a Nacional 2, que estariam, que estava essa capela. A capela, entretanto, era a igreja matriz não era a matriz, porque na altura não era o termo, mas era a igreja principal de Pedrógão. Entretanto, em 1548 é construída a matriz atual, que é de São João Batista, que... desculpem lá. Isto não está a corresponder, eu sou muito rápida. É o que eu digo, sou mais rápida. Pronto. Aqui na zona, está aqui a igreja matriz de São João Batista, e a das Águas Feras seria ali no fundinho da vila. E aqui era a passagem para ir aqui então para a estrada que vai ter lá abaixo à ponte, onde está hoje a Ponte Filipina, aqui nesta zona. Portanto, estão a ver este declive? As estelas templárias são de granito. Nós estamos numa zona, depois a Filomena vai falar nisso, estamos numa zona de xisto, mas este bocadinho aqui, ao longo do Zézer, cerca de um raio de 2 km da barragem do Cabril até ao Moinho das Freiras, essencialmente o que encontramos é granito, e portanto as nossas estelas são todas granito, contrariamente ao que é normal neste território do centro. E depois, e a exposição, temos atualmente, está aqui na escola primária, na ala esquerda, temos já à frente uma exposição sobre a vila, a Casa dos Saberes e Sabores, e depois por trás, tenho a minha mão à frente, por isso é que isto não é transparente, é que está a exposição das telas templárias. Portanto, em Abrantes, como nos disse então, e acho que já estou a demorar mais tempo e a roubar tempo à apresentação da Filomena, em Abrantes temos um cinzento bibliográfico da história, não se sabe o que é que aconteceu. Sabe-se que a zona onde está o castelo atualmente e onde está Santa Maria do Castelo, terá sido outro, e portanto houve escavações. Portanto, isto é o castelo atual. Aqui foram umas das escavações foram feitas. A igreja de Santa Maria está aqui. As estelas, duas foram encontradas aqui e as outras duas neste espaço que Abrantes teve o privilégio de poder escavar, não é? Ir à procura. Nós em Pedrógão não precisámos de procurar nada. Porquê? Que eu ainda há pouco estava a dizer. A Capela das Águas Feras, quando se transferiu para a igreja matriz atual, foi reconstruída. E quando a reconstruíram, utilizaram a matéria-prima que havia, o granito, as pedras. E usaram também as telas templárias, que estariam lá há 3, 4 séculos. Já estavam moldadas, são fortes, é bom para a edificação, e usaram-nas simplesmente como se fossem um tijolo. E elas edificaram a capela. E, entretanto, na parede frontal havia 2 ou 3 que estavam ao alto e que era visível a parte da escultura e da cruz templária. E pensavam-se que eram 3 ou 4. Por isso é que eu acredito que em 1985 essa capela já estava em muito mau estado e avançado estado de degradação, que o José Quinteira as tenha ido estudar e tenha estudado as que estavam nas paredes e que eram visíveis a olho nu.
Entretanto, a capela começou mesmo a ruir, aquilo já era uma casa da azeitona, onde guardavam os materiais de apanhar a azeitona, e ela, como estava à beira da Nacional 2, para não ruir para o espaço público, o proprietário acabou por demoli-la para evitar problemas de maior. E quando fizeram a demolição, não encontraram 4 ou 5, encontraram aquilo que achavam que era 30 estelas. Mas na realidade eram 23, porque 2 ou 3 estavam fracionadas e 5 ou 6 eram elementos arquitetónicos do próprio edifício, da capela. E portanto, encontrávamos mais. Eu até gostaria para dizer que a comenda tem mais importância do que na realidade ela teve. E pronto, e acho que é isso. Agora vou passar a palavra à Filomena sobre as estelas. Tenho que andar para a frente. Então, antes de mais nada, vou começar por dizer-vos aqui que eu acho extremamente interessante, até o que eu vi agora, eu sinto muito pequenina. A sensação que eu tive hoje de manhã, e eu tenho que transmitir-vos isso, é que se eu andei 31 anos a exumar vestígios arqueológicos, a identificá-los e a tentar proteger a informação para alguém estudar mais exaustivamente, eu sinto que agora precisava de mais 31 anos para para fazer estudos mais aprofundados sobre os materiais que descobri e também inseri-los dentro destas temáticas como aquela que estamos a desenvolver aqui. Porque, de facto, cada vez que eu ouço algum destes especialistas, destes brilhantes especialistas, que tivemos até agora a honra de ouvir, eu sinto muito, muito pequenina em relação a eles, porque, de facto, a informação que eu tenho é sobretudo da cultura material, e é isso que eu vos venho apresentar. Esta região, como a Dora estava a dizer, é uma região que não me é estranha. Eu comecei em arqueologia já nos finais dos anos 90, aliás, eu vim para Abrantes em 94, foi no final dos anos 80, até me custa dizer isto assim um bocadinho, mas foi no final dos anos 80. No final dos anos 80 eu comecei a vir para a zona aqui de Tomar, Torres Novas, no Baixo e Médio Zezer, porque eu tinha um trabalho de investigação na altura com o IGESPAR, que se relacionava justamente com a exploração do ouro aluvionar entre o Baixo e o Médio Zezer. Era uma questão que me interessava subejamente, sobretudo focado no período pré-romano. E isso trouxe-me para esta área logo muito, muito cedo, ainda eu era estudante de arqueologia. A área que me interessava eram estes municípios todos que ladeiam, sobretudo o Tejo e o Zezer, e a sua área de influência, os seus afluentes, e acabei por ter o prazer de lidar com uma realidade que é muito diferenciada do ponto de vista dos recursos naturais e também da própria paisagem, o que foi extremamente enriquecedor. E isso possibilitou também lidar com estes vestígios arqueológicos interessantíssimos, como é o caso das estelas de Pedrógão, porque foi uma daquelas descobertas acidentais. Eu andava a fazer prospecção na zona da Sertã, não é? Fazia parte do meu projeto, e quando íamos a passar, o Dr. Amadeu estava a derrubar lá a capela que ele tinha lá, e acabámos por entrar para ver, não é? Tínhamos aquele bichinho dos vestígios arqueológicos, identificar aquilo que na altura nos pareciam bem mais estelas do que se vieram a revelar. Aliás, tal como disse a Dora, quando fomos a fazer agora o estudo mais aprofundado das estelas, conseguimos juntar vários fragmentos. Há, por exemplo, uma peça que estava fragmentada em 5 elementos, outra estava fragmentada em 3, portanto conseguimos reconstituir grande parte dessas peças. O que é extremamente interessante é que esta área já tem, no caso de Pedrógão Pequeno, já tem uma história muito interessante desde a proto-história. Os templários, quando se fixaram nestas regiões, aliás, a maior parte das ordens religiosas, justamente porque os freiros eram poucos e a função deles de defesa do território era muito importante,
eles acabaram por escolher zonas fundamentais, não só porque dominavam as rotas terrestres de passagem, como a própria Dora referiu, no caso de Pedrógão Pequeno, a presença daquela ponte importantíssima que permitia o trânsito para Coimbra, mas também determinavam também o controle sobre a própria exploração de ouros, do ouro que existia superficial em toda esta zona do Médio e Baixo Zezer. Portanto, não eram só os recursos agrícolas que lhes interessavam, certamente, porque esta tradição está presente inclusivamente na toponímia até pelo menos à época moderna, e era um recurso extremamente importante já nesta fase. Entretanto, vou-vos falar concretamente das estelas, porque senão começo a me entusiasmar e nunca mais me calo. Em relação às estelas, estas estelas, do ponto de vista estritamente morfológico, nós sabemos que a função delas é sobretudo marcar o sítio onde é deposto o defunto, não só para sinalizar do ponto de vista prático a existência de uma sepultura, mas sobretudo para perpetuar a memória de quem ali é enterrado. Essa é uma prática que já vem de períodos mais antigos, e as estelas, a maior parte dos investigadores, as estelas medievais acabam por ser quase uma herança de períodos mais antigos. Já na pré-história nós temos a presença das proto-história, já temos a presença das estelas menires, mais ou menos com a mesma função. Toda a gente já viu em museus, sobretudo do norte do país, aquelas estátuas menires, e aliás, no Fundão, por exemplo, existe uma estátua de um guerreiro, não é? Indígena, que mostra justamente essa homenagem a alguém que era importante dentro da comunidade, e nesta altura, na Idade Média, perpetua-se essa tradição, mas também há uma questão prática, como vos disse, que é assim, a experiência que eu tenho de escavação como arqueóloga é que era fundamental sinalizar o sítio onde estava deposto o defunto, porque é muitíssimo frequente uns corpos, quando são colocados à pressa, sobretudo em épocas de grande mortandade, é muito fácil um espaço funerário interferir com outro espaço funerário que já lá estava anteriormente. Quando se coloca aquela pedra sepulcral, quando se sinaliza com uma cabeceira de sepultura a implantação do defunto, é muito mais fácil não estarmos, digamos, que a abolir com o defunto que foi ali sepultado anteriormente. Isto pode-nos parecer uma coisa muito simples, mas é também uma questão de respeito para com a memória de quem é enterrado num determinado espaço. Nós sabemos que desde muito cedo a Igreja tentou, de facto, legislar no sentido de impedir que se enterrasse dentro dos templos, e se desse preferência aos enterramentos à volta da igreja, no adro da igreja, estamos a falar do período já cristão, mas esse espaço acabou por não estar limitado para os enterramentos, porque quem tinha mais capacidade económica dava ali um bocadinho a volta à legislação, construindo no interior da igreja uma capela lateral, fazendo uma doação à igreja para ampliar o templo mais um bocadinho, de forma a conseguir ser enterrado muito mais próximo do altar e, portanto, no pós-morte ascender mais rapidamente ao céu. Isto parece-nos um bocadinho estranho, mas ainda hoje, se calhar, esta mentalidade não está assim tão longe de nós quanto isso, né? Está muito enraizada entre nós. Mas, de facto, há esta preocupação de sinalizar o sítio onde se depõe o defunto. No caso destas estelas que nos ocupam hoje, elas têm, de facto, esta digamos, morfologia basicamente já não antropomórfica, como seriam as estelas menir, mas são normalmente, a maioria delas apresentam-se com um disco decorado ou não, assim mais simples ou mais complexo, e depois com um espigão, que representa talvez também o próprio corpo do indivíduo que é depositado. Podes passar, obrigadinha. Tem ali alguns exemplares, que serve simultaneamente também para ser enterrado no solo junto ao local da sepultura.
Estão a ver que aqui, no nosso caso, no caso de Pedrógão Pequeno, que mais uma vez nós convidámos-los a ver este local de exposição que é maravilhoso, tem também uma preocupação de homenagear o próprio defunto e dar-nos mais algumas deixas sobre a vida de quem está ali enterrado, normalmente sinalizando no reverso da estela a própria profissão do defunto. Isso é muito vulgar neste período, embora estão a ver que no anverso têm a localização, normalmente tem uma cruz, não é? Ligada à religião cristã, mas no reverso tem frequentemente, para além de decorações normalmente mais estilizadas, ligadas ao mundo da terra, têm também a profissão do defunto frequentemente sinalizado. Estas estelas, no caso quer de Abrantes, quer de Pedrógão Pequeno, a forma predominante é a forma discoide. Há apenas um caso de uma estela retangular, no caso ela é quadrangular, se nós lhe tirarmos o espigão, mas são peças dominantemente discoides. A maior parte delas encontra-se quase completa, embora sejam fragmentadas. Se repararem naquelas do lado direito, vem justificar aquilo que a Dora acabou de dizer. Elas foram afeiçoadas de forma a serem reaproveitadas como elementos de construção na igreja. Era muito prático, não é? Já estava ali o material disponível, era só talhar um dos cantos e introduzi-las dentro da parede para ser mais fácil. As técnicas decorativas são feitas com base no alto relevo, baixo relevo, incisões. Todas as técnicas aqui são aplicadas. Uma particularidade e uma questão meramente prática: frequentemente o canteiro, o mestre canteiro, faz uma incisão no centro do disco para, com um compasso, delimitar de forma mais precisa toda a área do disco e para ficar de aspecto mais bonito, mais bem feito. Portanto, as noções também que eles tinham já de geometria notam-se também nestas estelas. Estas estelas são particularmente interessantes também para estudarmos essas questões. Elas remetem-nos para o cotidiano das populações, quais eram as profissões mais exercidas, a capacidade económica destas populações. E reparem, num sítio pequeno como Pedrógão Pequeno, não é? É curioso nós termos esta concentração de estelas, porque um investimento destes, na contratação de um mestre canteiro para esculpir estas peças, é um investimento assaz importante. Portanto, isto denota uma comunidade não só perfeitamente estruturada e bem implantada no sítio, como com algum êxito económico, não é? Porque nem toda a gente fazia isso. Eu, normalmente, aquilo que eu mais gosto de estudar até são as necrópolis, sou franca. Eu pelo-me por escavar mortos. Eu gosto, é aquilo que é o que mais me apaixona. Mas eu vou explicar porquê. Não é por gosto mórbido, é porque é nessa altura que nós mais nos aproximamos dos indivíduos que nós queremos estudar. Enquanto nós estudamos só as cerâmicas, os objetos que encontramos num sítio arqueológico, nós, de alguma forma, estamos um pouco distantes do indivíduo. Mas quando nós estamos a exumar o corpo de alguém, nós estamos a aproximar-nos do indivíduo e estamos a conhecê-lo de forma mais direta. E eu não sei se os senhores têm a noção, mas quando nós exumamos estes indivíduos, e é uma pena, como a Dora disse, nós não podermos escavar, ou espero que um dia se possam escavar, o adro desta capela, se eventualmente é mesmo ali que se localizaria, que se iria localizar a necrópole, eu gostaria de escavar, porque tenho muita curiosidade acerca destes indivíduos. Porque nós conseguimos atualmente, imaginem, determinar só pela análise dos ossos, dos dentes, por exemplo, através do estudo químico dos dentes, nós conseguimos determinar a alimentação, os hábitos, as viagens que os indivíduos fizeram. Portanto, tudo isso é possível a partir da identificação de um corpo humano. Portanto, de facto, é uma atividade que me apaixona. Eu avisei que eu sou muito entusiasmada. Sim.
Em relação à iconografia, a maior parte das estelas, sobretudo no concelho da Sertã, têm cruzes templárias. Há alguns brasões cruciformes retilíneos ou curvilíneos. O simbolismo cristão da vida, morte e ressurreição está presente constantemente associado a estes enterramentos que devia existir nesta igreja, e depois aquelas temáticas habituais ligadas à Idade Média, nomeadamente a representação dos pentalfas, dos hexafólios, com os quadrifólios, os círculos concêntricos, todos estes elementos que fazem parte do imaginário e da representação simbólica medieval. Depois, aqui no caso de Pedrógão, tivemos ainda a sorte de encontrar uma iconografia profissional. Ou seja, nós temos aqui representações de indivíduos com profissões muito concretas. O carpinteiro, a costureira ou o alfaiate, tecedeiro ou tecedeiro, canteiro ou canteira, não sabemos, agricultores. Toda esta gama de profissões estavam aqui bem representadas. E reparem na precisão com que os instrumentos de labor do cotidiano são representados nestas estelas. Portanto, elas são muito mais do que peças ligadas a um culto, não é? A um ritual funerário. Elas vão muito para além disso. Outra coisa curiosa é, frequentemente, por exemplo, associado aos pentalfas, aparecerem-nos a representação, aquelas representações centrais. Ui, o vermelhinho. Epá, pois, falha-me o dedo. Os meus dedos já estão grossos das escavações. E também já não sou teenager. Então estão a ver aqui no meio esta representação de goiva, que aparece frequentemente associada ao centro de algumas estelas e que é um pouco intrigante. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, ela pode representar que este indivíduo fazia parte de uma associação profissional. Porque é tão frequente nesta área que parece dar indícios sobre não só uma presença de uma profissão, mas também de uma associação profissional ligada a um determinado ofício. Porque elas estão normalmente mais associadas, curiosamente, aos canteiros, não é? Em Abrantes, a realidade é um bocadinho estranha. A Dora já vos introduziu mais ou menos o assunto, mas eu vou-vos dizer um bocadinho mais sobre isto. Em Abrantes nós temos um castelo que já teve muitas sondagens e muitas escavações feitas ao longo destes últimos 31 anos. Devo-vos dizer que eu espero que a nossa comunicação sirva sobretudo para poder ajudar pessoas brilhantes como aquelas que nós temos aqui, que fazem estes estudos belíssimos, para alguma achega para os estudos que fazem habitualmente sobre estas temáticas. Porque esta cultura material talvez possa vir a ajudar a esclarecer mais alguma coisa que esteja em dúvida. E então o que é que eu encontrei em Abrantes? Temos em Abrantes um castelo que foi construído inicialmente em uma estrutura defensiva na segunda idade do bronze. Esta estrutura tinha ocupação humana permanente, era um povoado. Mais tarde, durante a idade do ferro, ela continua a ser utilizada. Durante o período romano, o castelo serve apenas como um espaço de proteção esporádica. Não tem ocupação permanente humana. Tem um templo dedicado, pelo menos, a Júpiter Optimus Maximus, porque temos uma estela encontrada lá em cima que atesta esta vocação religiosa, e uma estátua também romana que parece apontar nesse sentido, mas não tem populações permanentes a ocupar o espaço interno do castelo, que é enorme, é um espaço muito grande. No entanto, nesta fase, e sobretudo a partir da segunda idade do ferro, corresponde, assim, grosso modo, àquele período de transição em que nós já temos contacto com as populações vindas, sobretudo do Mediterrâneo, e nós sabemos isso porque, inclusivamente, no Castelo de Abrantes encontramos níveis com cerâmicas fenício-púnicas e, mais tarde, lá está, com cerâmicas romanas. Nessa fase, as populações parecem deslocar-se mais para junto do Tejo e começa a haver uma preferência de exploração
das margens do Tejo, sobretudo a exploração agrícola. Mas há aqui outra questão, que é assim, esta deslocação pode corresponder também a uma fase mais pacífica, mais pacificada, melhor dizendo. Porque se nós atendermos à probabilidade de Abrantes corresponder à cidade velha de Arício, a Aritium Vetus, isso pode significar, e nós sabemos que esta era uma cidade estipendiária, ou seja, existia um acordo entre as populações locais e o imperador em que havia alguma liberdade de ação destas populações, mas havia sempre uma garantia de proteção por parte do Império para com estas populações. Era uma espécie de troca de favores. E isto funcionava bem, portanto, seria uma época pacífica. As populações deslocam-se mais para junto do Tejo. É isto que eu vejo nas escavações, é que as pessoas deslocam-se nessa altura. Entretanto, eu vou despachar. Entretanto, com as invasões islâmicas, o castelo é tomado, o espaço que era o castro é tomado, e as muralhas não são destruídas, mas são reforçadas com a construção de torreões feitos em adobe. E esta realidade continua até à tomada do castelo pelas forças cristãs. Eu estou convencidíssima, aliás, o documento que fala da doação do castelo à Ordem de Santiago doa um castelo. O português é muito claro, não é? As palavras são muito exatas. Doa-se um castelo. Já existia uma estrutura amuralhada. E esse castelo que se doa é o castelo pré-romano, com aquelas muralhas já reforçadas durante a ocupação islâmica. E vocês podem perguntar, então, mas já existia de facto ali uma presença constante de populações islâmicas na cidade e no Castelo de Abrantes? Existia. E existia porque nós encontramos as casas, encontramos as cerâmicas, pelo menos com datação entre o século IX e o 11º e 12º. Portanto, há ali um período efetivamente de populações islâmicas fixas, não só no interior do castelo, como à volta do próprio Castelo de Abrantes. Essa é a realidade arqueológica. Mas isto traz aqui algumas questões. Depois, o castelo é doado à Ordem de Santiago em 1173. Ele acaba por ser referenciado como pertencente à Ordem numa altura em que supostamente Abrantes já seria uma terra regalenga, mas em 1180, se não estou enganada, quando há a confirmação por Alexandre III dos bens da Ordem de Santiago, o castelo vem referenciado como pertencente à Ordem. Há aqui algumas incongruências estranhas, mas nas escavações que eu faço no Castelo de Abrantes, e agora vamos voltar para trás, só um bocadinho. Sim, aqui. Ocasionalmente, quando começámos, eu já tinha feito sondagens naquilo que chamavam heliporto, a parada à Bela Hipólite, que era uma zona do castelo onde havia muitas construções até os anos 50. Portanto, aqui, junto a esta zona que está próximo da entrada do castelo. Então, quando começámos a fazer aqui os trabalhos arqueológicos nesta área, além do fosso do castelo primitivo que passaria por aqui, que teria cerca de 7,5 metros de profundidade por 4,5 de largura, aqui, tornava esta zona de acesso praticamente inexpugnável. Por aqui ele já estava defendido porque é um declive abrupto. Encontramos aqui um morrozinho em xisto, era mesmo um morro, onde se localizava uma necrópole com um pequeno templo mais antigo do que Santa Maria do Castelo, que se localiza na cabeça da Dora. Estou a brincar, amor. Aqui em cima, estão a ver? Ou seja, o que é estranho nisto tudo? É que as estelas que nós encontramos e que são templárias são localizadas ainda in situ, junto a sepulturas aqui nesta área, no templo primitivo, e aqui as que encontramos é nesta área aqui, reaproveitadas na construção nos anos 40, porque à volta da igreja de Santa Maria do Castelo nós fizemos sondagens aqui, escavações aqui, e não encontramos nada
semelhante. Enquanto aqui as escavações revelam enterramentos do século XII a inícios do século XIV, mais ou menos, é o limite, e já é estender um bocadinho a cronologia. Aqui todos os enterramentos são posteriores ao século XIII, não é? Que é quando se funda a Igreja de Santa Maria do Castelo, em 1215, se não estou equivocada. Porquê? Porque esta zona toda da muralha, que nós lá vemos ainda atualmente, e que muitos estudiosos, quando lá chegam, identificam como uma construção típica de Vauban, na realidade não é, e eu passo a afirmar porque a arqueologia é uma coisa tramada. É que em 2000, quando fizemos obras aqui nesta zona, em cima do castelo, está aqui um torreãozinho virado para a cidade, e eu aproveitei a mão de obra que lá tinha disponível para desentulhar 2 metros deste torreão. E se o torreão, que é idêntico a estes aqui, mas não tem estas coisas, é um torreão assim destes, oblongos, se estes torreões estão completamente revestidos com pedra e atualmente parecem uniformes do cimo até ao fundo, este aqui, quando eu escavei no interior, descobri as seteiras do século XIII, que estão escondidas atrás de um novo pano de muralhas que as reveste por completo. Ou seja, isto para vos dizer que, de facto, nós temos a sorte da arqueologia de poder refazer muitas destas muita da história, e poder dar esta achega aos estudiosos que depois fazem estudos particulares sobre estes temas. Talvez isto possa ajudar alguém. Este desafio que o Dr. Jana nos lançou tinha sobretudo este objetivo: dar a conhecer aquilo que nós temos feito em termos arqueológicos em Abrantes e no caso de Pedrógão, de forma a que esta informação possa ser aproveitada de alguma forma, porque nós não somos especialistas nesta área. Ora, as diferenças entre Abrantes e a Sertã. Enquanto a Sertã nós encontramos 23 estelas em granito, porque, como disse a Dora muito bem, esta é uma zona de xisto, mas tem aqui uma pequena intrusão granítica junto ao morro da Nossa Senhora da Confiança. A Nossa Senhora da Confiança também tem um castro pré-romano, e do outro lado, do lado de Pedrógão Grande, tem a capela de Nossa Senhora dos Remédios, que também tem um castro do mesmo período. Eu tive a sorte de escavar um e o outro castro. No caso da Sertã, a iconografia é muito variada, temos a forte presença de ofícios, isto para resumir, e a ligação à capela das Águas Feras. No caso de Abrantes, temos apenas 4 estelas, calcário e xisto, motivos cruciformes e geométricos, e a ligação a um templo anterior a Santa Maria do Castelo. E aqui voltamos atrás. Porque é que eu acho que este templo era anterior a Santa Maria do Castelo? É muito simples, porque nós temos um documento particular, datado do século XII, que refere como limite de uma propriedade a igreja ou a capela de Santa Maria da Corredora. A mim parece-me que este templo onde identificamos esta necrópole poderá corresponder a essa igreja anterior a Santa Maria do Castelo. E porquê é que existiam 2 igrejas com praticamente a mesma invocação num espaço tão pequeno? Eu acho que só se explica de uma forma. É que Santa Maria do Castelo, a igreja atual, construída ou edificada em 1215, provavelmente estava, quando houve a reconquista cristã, muito associada a uma presença pagã. E, portanto, houve um certo pudor em fundar uma igreja a partir de um templo com vestígios romanos e vestígios islâmicos, com provavelmente uma mesquita. Daí que se tenha criado inicialmente, provavelmente, o primeiro templo fora das muralhas. Quando já estava mais consolidado o poder, quando já estavam politicamente mais estável a governação do espaço, e nós não nos podemos esquecer que aquilo que eu encontro em Abrantes é uma continuidade da tradição islâmica na cerâmica até ao século XIV. Portanto, nós não podemos ter a inocência de pensar que as populações islâmicas foram todas embora quando vieram os conquistadores.
eles limitaram-se a pagar os impostos a outros senhores. Eles não iam abandonar as suas coisas. Não, isso não é possível. Eles mudaram simplesmente de senhores. Porque as populações não podem assim abandonar tudo e ir-se embora. Vão para onde? Isto não faz sentido nenhum. Portanto, esta é a realidade que nós temos em Abrantes. Em Abrantes, nós temos aqui, eu apresento-vos aqui as telas. Esta aqui é mais tardia, mas curiosamente parece-me que corresponde à última fase de ocupação da necrópole. E estas, se repararem bem, são muito idênticas às de Pedrógão Pequeno, à exceção desta. Esta aqui é também um caso singular. É um trifólio relevado, é um disco que tem um trifólio relevado e um trifólio, digamos, rebaixado. Não forma bem um hexafólio, é uma coisa mista, muito estranha, porque os braços nem sequer são idênticos. Ela está construída num xisto micáceo brilhante, tal como outros elementos que nós encontramos, nomeadamente a pedra da entrada do portal de Santa Maria do Castelo, e que está nitidamente deslocada, porque a igreja foi aumentada durante o século XVIII, mas é feita no mesmo material, que parece ter uma origem local. E isto remete-se também para outra questão, que é tal como em Pedrógão Pequeno, em Abrantes, preferencialmente, dá-se, digamos, um fenómeno de procura dos materiais para construir estas peças muito próximo do sítio onde elas depois são utilizadas. Podes passar, obrigadinho. Aqui temos as peças de Pedrógão, belíssimas. Já agora um pequeno apontamento. Nós fizemos aqui em Pedrógão Pequeno, e tenho que enaltecer o papel da Dora, que é muito trabalhadora e tem muita iniciativa. Fizemos um centro interpretativo um pouco diferente do habitual. Normalmente há uma grande preocupação em levar para o local os objetos originais em vez de réplicas ou cópias. No caso de Pedrógão Pequeno, nós optámos por fazer um centro interpretativo que é também mais inclusivo. Ou seja, foi voluntariamente e de forma premeditada, optámos por fazer réplicas das peças originais para colocar nesse centro interpretativo. Por um lado, acautelamos de forma mais correta as peças originais, não corremos o risco de elas desaparecerem tão facilmente, ou de serem fragmentadas, ou desaparecerem, sei lá, qualquer coisa desse género. E, por outro lado, permite que todo o tipo de públicos possa tocar nas peças, sentir as diferenças de textura, os relevos, como é que elas foram construídas, como é que elas foram lapidadas. Portanto, fizemos uma coisa um pouco diferente do normal neste centro interpretativo que, mais uma vez, vos aconselho a visitar. E é essencialmente isso. Eu peço desculpa por me ter alongado tanto. Muito obrigada. Sabes o que é que eu gosto mais de fazer? Não. O que eu gosto mais de fazer é as missas de corpo presente. Então, porquê? As pessoas não se queixam. Tudo isto agora a propósito, só para rapidamente. Pensam às vezes do papel e da importância que tem, por exemplo, fazer-se uma rota de turismo templário. Do Conselho de Administração da TREF, e tem realmente uma particularidade que eu não sou capaz, se calhar, de ter. Ele é terrivelmente meticuloso. E isso levou
a publicar há um par de anos um livro sobre o mestre, portanto, o mestre templário na Fundação de Portugal, obviamente o Godinho Pais, e já este ano, agora, em março, este Tomar do Val da Paz ao Monte do Templo. As primeiras 50 páginas só por si são uma conferência. O resto é um trabalho de muitíssimos anos a ser rigoroso, a descrever uma viagem hipotética, mas não tão hipotética assim, de 3 dias pela região aqui do Médio Tejo, nomeadamente Tomar. Vale a pena ler, embora tenha que se ler com calma, dada as centenas de notas de rodapé que este livro tem para fazer, se calhar, a passagem dos tempos medievais, século XIII, para os nossos dias. Doutor Joaquim, força. Bom dia. Eu tenho 3 questões para apresentar. Bom dia. Portanto, vou abreviar, portanto, os agradecimentos, normalmente, portanto, ao meu colega da TREF, da Comissão Científica, e também... Já agora peço desculpa, porque ele é membro do Conselho de Administração também da TREF, embora eu não julgo que não disse, mas é a realidade. Peço desculpa. E também agradecer à Câmara, portanto, da Barquilha, esta ideia que é para continuar. Ok. E, portanto, vou explicar um pouco aqui, portanto, a minha gênese tem tudo a ver com uma associação que é a Templaria, uma associação cultural de Tomar, que no decurso de vários trabalhos, portanto, fez algumas reflexões que eu vou aqui apresentar, nomeadamente o conjunto de acerca de 3 momentos e 3 lugares, em que, tacteando no escuro do medievo, levantamos algumas ideias na demanda da verdade. O primeiro momento aconteceu a quando uma exposição sobre a ação dos templários em Portugal, e intitula-se Acerca da vida e origens do último mestre franco templário do Portugal do século XII. Na fachada da igreja de Alcáçova, da Santarém, sobre a porta, está aposta uma inscrição que nos fala de um cavaleiro franco, Hugo Martoniensis, mestre do templo em Portugal, e de Pedro Reinaldo, morto na conquista de Alcácer de Sal em 1158, ambos sepultados nesta igreja fundada pelos templários, na sequência da tomada de Santarém aos mouros em março de 47, no âmbito da Reconquista. O templo participa aqui decisivamente ao lado do rei Afonso, que em reconhecimento lhes deu ao eclesiástico de Santarém, o que daria depois origem a uma contenda com o bispo de Lisboa, Gilberto Hastings, inglês, apenas resolvida no final da década seguinte com a troca desta urbe pela região de Ceras, mediante acordo do bispo-rei, de fevereiro de 1159, confirmado por bula do Papa Adriano IV, também inglês. Aquela lápide, que data ao fabrico daquela igreja em 1154, demonstra ter sido feita, portanto, antes daquela troca realizada em 59, e mais, dá ambos como falecidos ao apelar para o descanso das suas almas, RIP. Deve, pois, ter sido feita nos anos 58 e 59, segundo Mário Barroca, Epigrafia Medieval Portuguesa, volume 2, 1995. Sendo a região de Ceras recebida pelo já mestre português Dom Gualdo e Pais, interessa-nos averiguar sobre os mestres ou procuradores francos anteriores, entretanto presentes, do território nacional. Segundo a lista ao catálogo do Frei Bernardo da Costa, Dom Guilherme Ricardo foi o primeiro procurador do templo, com predomínio sobre outros, desde a segunda parte da década de 20, 26, 28, até 39, pois morre na Batalha de Ourique, onde o jovem Gualdir recebe as suas esporas de cavaleiro, e a partir desta data do Hugo Martónio até 56, sobre o qual nos vamos debruçar enquanto charneira de uma época, anos 40, decisiva da formação da nacionalidade. Tínhamos detectado uma referência a um castelo de Martoni, em França, na zona da Dordogne, e esta referência onomástica levou-nos a investigar o assunto, que castelo era aquele e o que se nos oferecia sobre o movimento templário naquela localização. Na época, o castelo dito de Martoni situa-se em Saint-Jean-de-Cole, referenciado como lugar de ocupação templária, com muitas outras proximidades, e sabe-se que, embora na sua versão atual este castelo seja do século XV, houve originalmente outro do século XII, destruído durante a Guerra dos 100 Anos em França. Tomara este nome por ter sido adquirido, juntamente com terras, por uma família originária de Millac-Nontron, mais a norte, mas próximo, exatamente o lugar chamado La Martoni, fonte bulletin da Société Historique et Archéologique de Périgord, 1868. Vide NF Gálica.
que já existia. Houve, portanto, uma família nobre em Lamartine, com vários ramos de apelido, documentados na região durante o 200 e que já existiria no século anterior por sua vária descendência. Há ainda uma igreja fortificada de São Martinho, que é a memória local que pertence a uma comenda templária sem data referenciada em Milhac de Nontron, na Dordogne. Esta região da Dordogne, localizada no Vale do Vézer, fazia parte da época do Condado de Périgord e integrava a Aquitânia. Ora, sabe-se que o Condado de Poitou foi uma das 7 primeiras províncias mencionadas na regra dos Templários e as comendas situadas na Aquitânia faziam parte da província Aquitânia-Poitou, às ordens do mestre de província, segundo Alain de Bourget, e Les Templiers de Chevalier Chrétien no Moyen-Âge. A questão é, pois, saber desde quando haveria aquela comenda em Milhac. Analisando a envolvência, verificamos que a primeira notícia que temos refere-se à comenda de Andrivaux, desde 39 a cerca de 40 km de Milhac. No ano 1139, Geoffrey de Coze, bispo de Périgueux, querendo chamar os freios do templo para a sua diocese, dá-lhes esta paróquia, Andrivaux, e estabelece-os no claustro abandonado, a igreja de Saint-Maurice, que se tornou o centro de onde os templários radiaram por toda a província do Périgord, segundo Histoire du Grand Prieuré de Toulouse e diversas possessões de Lord Saint-Jean de Jerusalém, dans le sud-ouest de la France, de Monsieur Antoine Dubourg, 1883, fonte gálica, PNF, France. E logo de seguida, no início dos anos 40, surgem os indícios de uma comenda em São Paulo de La Roche, a 35 km de Milhac e a 52 km de Andrivaux. Efetivamente, uma nota sobre a genealogia de Guy Flamenco de Brusac, afirma-se que por volta de 1140, Guy Flamenco de La Roche-Saint-Paul, senhor do castelo de Brusac, São Paulo de La Roche fazia parte do senhorio de Brusac, doou terras e bosques aos templários, que chegaram ao Périgord em 1138, os quais construíram uma comenda que rapidamente se tornou a mais importante da região. Os únicos vestígios remanescentes são a casa do comendador, conhecida como Templários, Guy IV, em 1113 e 1148, e Admar IV, em 1110 e 1148, viscondes de Limoges, que disputavam o território com Guy Flamenco, sitiaram-no em 1143 com a ajuda de Boison, visconde de Touraine, cunhada de Marco IV. Durante o cerco da comenda de São Paulo de Roche, Boison II foi morto por uma flecha. Assustados, os dois viscondes apressaram-se a levantar o cerco e a abandar a região. Encontramos mais referências a este tema em Nicolas Victor de Saint-Alais, em Nobiliaire Universel de France, o Recueil Général des Généalogies, volume 4, página 76, aqui referindo a sepultura deste Boison a 21 de dezembro de 1143, o que ajuda a situar a questão de São Paulo da Roche nos inícios da década de 40. Por outro, sabemos que esta casa de comenda estava na rota de peregrinação a Compostela, que passava do Périgord. Ora, e o que tem toda esta região a ver connosco em Portugal? É sabido que foi em resposta a apelos da Reconquista Ibérica que Dom Raimundo e Dom Henrique vieram da França a Borgonha, com muitos outros cavaleiros naturalmente. E há notícia de que numerosas expedições partiram da província da Aquitânia para defender os reinos cristãos em Espanha e lutar contra os mouros. A Aquitânia faz fronteira com Navarra e Aragão. Acima fica a Borgonha e Champagne. Toda a atração é feita, pois, em termos de cruzada. Contudo, torna-se abusivo fazer a invenção dos templários no reino no tempo do Conde Henrique, que morre em 1212, quando ainda não havia sequer templários desse nome em Jerusalém, pois os primeiros ganharam esse nome apenas quando o rei Balduíno II, em janeiro de 1120, no concílio de Nápoles, lhes deu a dependências suas na ex-mesquita de Al-Aqsa, junto às ruínas do Templo de Salomão, para sua sede. Portanto, ainda não existia tal designação antes dessa data. O mesmo quanto à menção de sua atribuída presença aqui na primeira metade da década de 20. É a inexatidão documental de datas em cópias de alguns séculos posteriores que está na origem destes erros frequentes em documentos antigos devido à degradação dos mesmos, quando são transcritos não tendo em conta os cálculos corretos quanto às datas e era em que foram feitos. Assim, quando documentos transcritos como sendo a primeira metade da década de 20, a realidade é que um deles, a venda de Dona Eugênia Aires, é considerado por Viterbo de 1152 e não 1122, derivado de um X aspado. E outros dois documentos, que são compras feitas em nome de Magister Hugonis, que realmente foi mestre entre nós, mas na década de 50 e não na década de 20, estão neste caso, portanto, os três primeiros documentos apresentados por Paula Costa em Revista de Letras Porto 2013, como sendo mais antigos. O segundo refere a um Frei Martim Paes, tal como o primeiro documento, Coevo de Dom Hugo, e o terceiro, Venda de Dom Egas Soares, à data de 30 anos,
Mais tarde, segundo também Viterbo, 1155, também no tempo e referência a Dom Hugo. Trata-se afinal do nosso Magister Gónis, assim mesmo escrito também na lápide de Alcáçova de Santarém, porque se havia de considerar, como quer Paula Costa, que se estava falando naqueles documentos do mestre Hugo de Paínes que estavam em Jerusalém na primeira metade da década de 20. Ora, deste, quando veio à Europa apenas na segunda metade dessa década, não há referência de que viesse à Península Ibérica, mas apenas a Itália, França e Inglaterra. No outono de 1127, Balduíno II e o Patriarca de Jerusalém enviam Hugo de Paínes e 5 de seus companheiros ao Ocidente para ir procurar ajuda. In Hugo de Paínes, La naissance des Templiers, página 32 de Thierry Pilleroy. Sob a forma de recrutamentos e apoios. Assim, eles estão na Champagne no outono de 27, no Poitou na primavera de 28, na Normandia, Inglaterra e Escócia no verão de 1128 e na Flandres no outono de 28, antes de regressarem à Champagne a tempo do Concílio de Troyes, janeiro de 1129. E em todos esses lugares recebem doações. Do Conde Thibaut II, uma casa para sua sede. Do Conde de Anjou, Folques e no Poitou, assim como na Inglaterra e Flandres, sempre doações. Vida Le Périple Douglas et la première vague de fondateurs, página 40 e 41 da obra já citada. Aliás, naquela confusão documental ou invenção relatada anteriormente, convém esclarecer que as compras, tal como os escambos, são feitos pela ordem num segundo momento depois das doações, para completar domínios. Além de que se constata, portanto, que a ordem veio, pois, à Europa para procurar apoios, doações e homens, e não para ir às compras. Aliás, as grandes doações ao templo de Dona Teresa de cerca de 1128, Fonte Arcada e Sor, que se podem enquadrar naquele movimento global da ordem pela Europa, com balizas precisas, 1127-1128, referem procuradores concretos do templo nestas partes. São eles Dom Guilherme Ricardo e Dom Raimundo Bernardo, respectivamente, e sem alguma referência ao tal Magister Dom Hugo de Paínes. Aqui, no reino, o citado Guilherme Ricardo será organizador do templo em Portugal, como se infere das palavras já citadas de Frei Bernardo da Costa, à imagem, aliás, de Bernard Roland, enviada à Provence, referido por Simonetta Serrini, em La Révolution des Templiers, Paris, 2007. Portanto, aquelas alusões a Dom Hugo, nas vendas, referem-se, pois, ao nosso Dom Hugo Martoniensis, vindo a Dordogne, provavelmente nos anos 40, quando o templo aí é notícia irradiante pela Aquitânia e continuando pela Ibéria, com a origem possível de uma família ilustre de Martoni, Nontron, e certamente filho segundo, numa época em que vai do desastre de Sor à sagração da Alcoça de Santarém, em cuja lápide se refere exatamente como Magister Hugonis. Paralelamente, quero acrescentar que Rui Nobre, por exemplo, partindo da ascendência eventual, vem referir na segunda metade do século XI, anterior à existência do templo, na localidade de Marton, a 40 km de distância, um Hugos de Marton, passa à frente, que tem o irmão bispo em Periguês, capital do Perigord, na Aquitânia, expandindo-se pela região os laços familiares. Tal bem confirmar, aparentemente, a deslocação para o sudoeste. Não é isso, não é isso. É um mapa. Antes. Não está aí o mapa. Não está. Pronto, deixa, passa para trás. Pronto, deixa ficar aí. Pronto, falta aí um mapa. Portanto, expandindo-se para a região os laços familiares. Tal bem confirmar aparentemente a deslocação para o sudoeste algumas léguas do século seguinte desta família até Martoni, daí o apelido dos Martonienses, e Saint-Jean de Cole no Templo dos Templários Nascentes. Sobre a obra deste mestre encontramos informações em Frei Bernardo da Costa sobre as campanhas em que ele tomou parte ao lado do rei Afonso, combatendo a conquista de Santarém de Lisboa, na reconquista de Leiria e nas correrias do rei por Castela. Refere-se também o cronista à grande quantidade de doações feitas à ordem nesse tempo. Se copiássemos todas, seria muito avultada essa história. E no Frei Bernardo da Costa, a História Militar da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, Coimbra. E acrescentamos nós também muitas compras a compor domínios, como são o exemplo daquelas três já referidas. Recebe também Longoreivo em 45, o Eclesiástico de Santa Arena em 47 e funda a Igreja de Alcáçova em 54, sendo mestre até 56. Honra, pois, à sua memória. Bem, agora falemos de um ícone muito especial. Na ocasião dos trabalhos de melhoramento da sua igreja matriz, deslocámos a Montalvão para observarmos as lápides visíveis em seu solo, na demanda de vestígios da sepultura do último mestre da Ordem do Templo, Vasco Fernandes. Passada a Ordem de Cristo e aqui referenciado segundo as crónicas, o que mais nos chamou a atenção foi, contudo, uma imagem de Santa Maria Madalena, pela sua originalidade e raridade, ostentando um livro de Evangelhos na mão esquerda, tão perto da concepção primeira do cristianismo primitivo do Hipólito de Roma,
bispo e teólogo, que a apelidou de Apóstolo dos Apóstolos, e tão longe da imagem da Madalena pecadora, como eu conhecia em Tomar com o vaso de óleo aos pés. Acontece ainda que recentemente o Papa Francisco a redefinira como apóstola pela primeira vez, o que a colocava no centro das atenções desde logo. Assim comecei a pensar numa oportunidade para expor as duas Madalenas, esta e a de Tomar, lado a lado em confronto pedagógico de versões. Tal veio a acontecer na Igreja Templária Santa Maria de Tomar, onde a imagem se deslocou por 3 dias. Madalena teria tido um papel muito importante nos primeiros anos do cristianismo, algo semelhante ao de Pedro, uma mulher à frente do seu tempo que desafia a sociedade patriarcal da época. Foi um problema para homens do seu tempo, disse a historiadora Luceta Scarafia no Observatório Romano. A identidade de Maria Madalena, contudo, ao longo dos séculos, confundiu-se com a da pecadora anónima, mulher que lavou, ungiu e secou com os cabelos os pés de Jesus na casa de Simão Fariseu, no Evangelho de Lucas, e também foi identificada com Maria de Betânia, irmã de Maria e de Lázaro, no Evangelho de Mateus, unge também a cabeça de Jesus com valioso perfume de nardo. Devido principalmente às homilias de São Gregório Magno, generalizou-se a ideia de que as 3 mulheres eram uma só pessoa. Particularmente na homilia 33, o Papa Gregório, em setembro de 591, junta todas numa só personalidade. A pecadora da casa de Simão Fariseu, a Maria de Betânia e a de Magdala, possuída por 7 demónios. Este um acrescente em São Marcos, que foi copiado depois por Lucas, como veremos a seguir. Sabe-se que os evangelhos foram escritos bastante tempo depois da morte de Cristo, em épocas diferentes, baseados em tradições orais. A referência com 7 demónios, versículo 16, 9, foi acrescentado ao Evangelho de São Marcos, que termina em versículo 16, 8, segundo especialistas bíblicos. E São Lucas repetiu São Marcos com acrescentos. Assim, nos 661 versículos do Evangelho de Marcos, mais de metade, 350, estão no de Lucas. A crítica mostrou que o primeiro Evangelho a ser escrito foi Marcos, por ser mais rústico e incompleto em contraposição aos outros, mais elaborados e mais evoluídos. A data aproximada terá sido entre os anos 60 e 70 do século I, mas seguramente antes do ano 70, pois este foi o ano da destruição de Jerusalém, e eles ainda confundiam este acontecimento com o fim do mundo. Os outros já não fazem assim. Por tudo isto se concluiu que Marcos escreveu primeiro, provavelmente baseado na pregação de Pedro e na tradição oral. Mateus e Lucas copiaram de Marcos, compuseram baseados em suas pesquisas e acrescentaram algo, melhorando o texto e adaptando conforme a ocasião, usando também uma tradição oral e alguma fonte comum que serviria de base para a catequese primitiva. Escreveram apenas o que interessava àquela igreja na circunstância. Vejamos aquele final longo ou acrescente em São Marcos. O 16º capítulo do Evangelho de São Marcos começa com a descoberta do túmulo vazio de Jesus por Maria Madalena, Maria e Salomé, onde estava um homem vestido de branco que anuncia-lhes a ressurreição de Jesus. O versículo 8 termina com as mulheres fugindo do local e afirmando que elas não disseram nada a ninguém porque estavam possuídas de medo. Marcos 16, 8. Muitos estudiosos afirmam que este é o final original do capítulo e que o trecho seguinte, Marcos 16, 9 até ao versículo 20, foi escrito e acrescentado depois com o objetivo de sumarizar as aparições de Jesus e os milagres realizados pelos cristãos depois da ressurreição. A maior parte dos académicos, concordando com a análise do crítico textual Bruce Metzer, acredita que de facto o trecho não era parte do texto original de Marcos. O final longo não está presente em 2 importantes manuscritos do Novo Testamento, ambos do século IV, o Código Sináuticos e o Vaticano Grecos, os mais antigos manuscritos completos de Marcos. Ausente também manuscritos arménios. Citações muito antigas, feitas pelos velhos padres, indicam que este final foi composto no século II, sendo que o vocabulário e o estilo denotam que foi escrito por outra pessoa. Quanto à questão das 3 Marias, não existe razão na Bíblia para acreditar que eram todas a mesma pessoa. Maria Madalena não era a única mulher que seguia Jesus, eram pelo menos 7. Salomé, Joana, as 3 Marias, Marta e Susana. Este era o fundo da questão ainda na época quinhentista, em pleno concílio de Trento, uma ou mais Marias. Mas a moderna exégese desmente esta identificação. Nas últimas décadas, esta imagem foi revista pela Igreja. No seguimento do Concílio Vaticano II, em 69, os predicados penitente e pecadora foram excluídos da secção dedicada a ela no Breviário Romano. Isto eliminou um estigma que havia sido acentuado por ocasião da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, que decretou a Vulgata como única versão oficial da Igreja Católica e fundou a Inquisição. Em 2016, o Papa Francisco transformou a data de Maria Madalena, 22 de julho, em festa litúrgica. De acordo com o Vaticano, a decisão foi tomada porque Francisco gostaria de assinalar a relevância desta mulher que mostrou um grande amor por Cristo, sempre a seu lado nos momentos mais críticos da sua vida. Ele voltou a enfatizar o seu título de Apóstolo dos Apóstolos, apelando ao maior reconhecimento das mulheres na Igreja de hoje. Falemos agora da representação iconográfica de Maria Madalena. O estigma que pairou sobre Madalena manifestou-se inclusive ao nível da sua iconografia. De um modo geral, Santa Maria Madalena aparece representada com o atributo mais conhecido, o pote dos óleos, com o que terá ungido Jesus. Mas o principal atributo da imagem de Montalvão,
de Madalena é o livro dos Evangelhos, exibido na mão esquerda, ilustrativo da sua condição de apóstola dos apóstolos, segundo a já mencionada denominação. Trata-se de uma raridade, apenas com paralelo com uma escultura em pedra eventualmente quinhentista e da oficina de Coimbra, existente no Museu Machado Castro, de autor anónimo. Assim, constata-se a existência em paralelo temporal das duas versões, a do frasco de perfume e a do livro, mas com predominância esmagadora no que se conhece da versão da pecadora, refletindo as mentalidades da época. Esta, portanto, que vemos aqui, de Montalvão, embora dissimulada à frente, também apresenta a cabeça semi-coberta pelo manto, tal como a outra de Coimbra, contrariando assim a imagem dos cabelos soltos e a descoberta da mulher pecadora, habitualmente presente na pintura da época. Havia aqui uma pintura de Domingos Serrão, que estava na charola do Convento de Cristo e atualmente está reservada na Câmara de Tomar. Relevante em termos, eventualmente, de datação da imagem, as vestes da imagem de Montalvão são rematadas na zona do pescoço, com mais visibilidade, e nos punhos, com uma gola ou rufo encanudado, ao estilo da época renascentista. Quanto aos primórdios do culto a Santa Maria Madalena em Montalvão, no levantamento paroquial realizado por Frei António Nunes de Mendonça, vigário de Montalvão, no 700, é mencionado um altar dedicado a Santa Maria Madalena, presumivelmente existente na desaparecida capela dedicada a São Marcos, de onde a imagem multissecular poderá ser originária. Como assinalada coincidência, o facto da imagem da Madalena repousar entre colunas salomónicas em seu nicho junto ao altar-mor, sendo que o último mestre da Ordem do Templo de Salomão, Dom Frei Vasco Fernandes, depois comendador Montalvão, onde viveu os últimos anos de sua vida, após a instituição da Ordem, também terá sido sepultado bem perto do altar-mor, segundo a tradição. Ora, isto leva-nos a outra e última questão acerca da relação entre o culto de Madalena e os Templários. Na verdade, Na verdade, Madalena está unida à filosofia templária desde o ano de nascimento da Ordem, o mesmo ano da criação do portal de Santa Maria Madalena de Wesley, de onde São Bernardo pegará a segunda cruzada. São Bernardo, em sua apologia, chama a cavalaria templária à obediência do castelo de Maria Madalena e Marta, ou seja, os freios cavaleiros devem fazer seu serviço cortês a esta noiva espiritual, tal como as freiras se entregam a Cristo, ficando suas mães como sogras de Deus, na curiosa expressão de São Jerónimo. Madalena exige hoje um novo olhar, para crentes e não crentes. Já no Alvar deste século surgiu um livro, o Código da Vinci, de Don Brown, que à sua maneira relança o papel de Madalena, confabulando a partir de uma construção eclesial de fins do século XIX, Rennes-le-Château, França. Tal deu fama a esse lugar e a muitos outros onde corre a sua história, incluindo locais ingleses que rapidamente duplicaram o número de visitantes, que vêm em busca de um alto mistério, e que sinceramente pouco têm mostrado significativo. Porém, nós em Tomar temos para oferecer outra realidade e bem mais antiga sobre o assunto, mas desconhecida da maioria dos nacionais e dos estrangeiros. Em verdade, já nos interrogávamos há muito sobre o que faziam Madalena e o mestre Gualdini no mesmo lugar, a Capela Gualdínica, frente a frente nas paredes laterais de Santa Maria dos Olivais, o panteão templário dos seus mestres. Mas olhando de novo e minuciosamente para a nossa Madalena de Santa Maria de Tomar, deparamos com um detalhe intrigante, um sinal, ou eventual mensagem velada, aqui deixada talvez por um dos últimos templários perseguido pelo Inquisidor Mor, daqueles dos velhos templários resistentes ao nosso Filipe o Belo, o famigerado Frei António Muniz de Lisboa. Conseguiu deixar assim, neste mesmo século XVI do Panteão dos Mestres, a sua mensagem secreta na imagem de Santa Madalena de mãos postas, significativamente colocada na capela templária. Se repararem olhando baixo, mas com sentido elevado, verão o sinal. As suas mãos desenham uma fechadura, sinal de chave, ali colocado disfarçadamente e só visível de certo ângulo. Se o homem do código tivesse seguido essa pista, nossas duas igrejas também teriam hoje milhares de visitantes. Com a reunião das duas imagens de Madalena, cumpriu-se a mensagem. Madalena é a chave entre o alfa e o ômega. É através dela que se refaz uma ligação perdida há muito entre terras templárias, todas comendas de uma mesma ordem, a do templo. Com a sua vinda a Tomar, assim se uniram Tomar em Montalvão, a terra do primeiro mestre ali sepulto, do Gualdim Pais, com a terra do último mestre Vasco Fernandes ali sepulto, o alfa e o ômega em terra portuguesa. Assim se refaz e pratica a rota templária hoje. Madalena, ela, é o veículo dessa união-transformação em que ela própria se transforma, na imagem iconográfica através de seus atributos, do vaso da pecadora ao livro da apóstola. A nova Madalena, hoje redignificada pelo Vaticano. Esta imagem única de Madalena de Montalvão, por estar na vanguarda da doutrina atual, merece ser vista. Afinal, uma terra também se promove pela sua imaginária patrimonial. E vamos ao último caso. Para finalizar, uma investigação feita quando a elaboração do meu livro sobre Tomar e seu tempo,
naqueles tempos em que o fantástico povoava ainda os cronicões antigos e as lendas o cotidiano dos vizinhos, nomeadamente a função dos animais na explicação da realidade vivida. Perdão. Começando por Almorol para chegar a Tomar, analisámos o Palmeira de Inglaterra, obra dedicada pelo Cavaleiro de Cristo Francisco Moraes à infanta Dona Maria, Duquesa de Viseu, filha de Dom Manuel e protetora das artes. Assim, logo na primeira página do primeiro capítulo, deparamos com Dom Eduardos, filho do rei Frederico de Inglaterra, perseguido um javali em montaria, perde-se na floresta em plena primavera, onde havia um curso de água e foi dar um castelo onde o aprisionaram. Por seu conteúdo e desenvolvimento, trata-se claramente da chamada Matéria da Bretanha, já traduzida para português pelos cistercienses, nomeadamente o livro de José de Arimateia. Veja-se os estudos de Mário Martins sobre o assunto. Mais, trata-se de uma clara influência do romanceiro arturiano, de autor desconhecido, intitulado Perles-Vals, onde o personagem Gavin avista uma fortaleza quando caçava um porco e denunciado por uma garça avisadora postada numa alta torre, tal como os cães avisadores descritos pela historiadora Iria Gonçalves no seu estudo sobre as Inquisições de 1058 no Norte, em Portugal, acabando por ser aprisionado no castelo. E no decorrer da ação apresenta-se no gigante uma fonte e um clérigo, tudo isto em seu capítulo 6, tal como se apresenta no capítulo 1 do Palmeirinho. E não é só nesta obra posterior, mas o terceiro na mentalidade do quotidiano anterior, desde o Didizino, pelo menos, com declarantes do povo a explicar os inícios de Tomar num monte, ataleado, onde chegaram em março a Hoste de Gualdim, quando caçavam um porco montejo. Mais, apresenta-se o próprio apelo à caçada, o tóbalo, para explicar o próprio nome do lugar a que se deu o nome de Tomar, o que per si explica bem a profundidade e absorção de tal matéria legendária, contada e repetida oralmente vezes sem conta, tornando-se uma explicação comumente aceita para a realidade. É como a vizinha história de Santa Cita, regionalização popular de um culto muito pregado, como exemplo pelos franciscanos aqui acabados de chegar, e com origem em Lucca, Itália, onde esta criada de um tal Fratinelli foi modelo de virtude e trabalho e depois de morta, padroeira da justiça segundo Dante. Voltando ao porco, a sua presença impõe-se até num capitel historiado da própria igreja de São João Batista da Vila de Baixo. Mas, paralelamente, diz que o nome do burgo fora dado pelo grande rio que o atravessa. Ora, investigando esta hipótese, apercebemos-nos do seguinte em relação ao Tomar ou Tamara, segundo os arábicos. É significativa a familiaridade deste nome com o do rio galego citado na carta do monge do Adequino acerca da vinda dos cruzados de Lisboa em 47, quando refere a sua paragem em Compostela, in portum Galícia que Tamara dicitur. Um milénio antes, o geógrafo romano Pompónio Mela referia o mesmo rio de Galiza por Tamaris, in de situ orbis. Por sua vez, Estrabão e Plínio, Elviejo, relacionam o nome desse rio com a planta que abundava em suas margens, a tamarix, um arbusto de pequenas flores branco-rosadas, reunidos em densos cachos, de folhas semelhantes às camas e de cujos ramos finos podem fazer cordas, existente em várias regiões da Península Ibérica. Seguindo a evolução da nossa língua, temos a sua referência no primitivo selo templário do Conselho de Tomar, designado por Concílio e Tumaris. Já os galegos, por outro, acabando por chamar ao seu rio Tambre, uma evolução específica por queda da vogal intermédia, atrás desse rio Transtamaris se formou, aliás, o condado da Trastâmara, em terras do Strava, que iam até ao mar em Finisterra. Ora, a tamarix é uma planta por nós hoje chamada tamargueira. O local onde se desenvolve, geralmente nas margens de certos cursos de água, chama-se Tamargal. Perto de Tomar encontramos uma localidade chamada Tramagal. Medievalmente chamavam-lhe Tarmagal. Na região de Orem há referências antigas a Tamarel e Tumarães. Em Almorol, inclusive, também há referências, segundo a informação do antigo presidente da Barquinha. A tamarix. Há outras referências nas Espanhas, como na região do Elba-Sevilha e também junto à fronteira medieval entre Torres de Leão e Castela, o Vale de Tâmara, a uns 70 km ao ocidente de Burgos, que foi cenário de lutas em 1037 e de acordos de paz em 1127. Por sua vez, na Catalunha, as designações variam. Tamaró, Tamarel, Tamaril, em Valência. Em França, em La Seyne-sur-Mer, junto à cidade de Toulon, a sul, há um lugar denominado Tamares, onde abundava aquela planta. Também em Inglaterra há um rio Tamar. Já Ptolomeu, na sua geografia, refere a cidade de Tamar, atual Launceston, junto ao dito rio Tamar, que serve de entrada à região da Cornualha. Designação presente sob várias formas também Oriente, referida como sombra bíblica de Abraão e até abrigo na legenda de Osíris. Deixando por aí os ramos, para regressar ao tronco arbustivo,
É possível assim concluir que este nome medievo do rio Tomar, que depois deu o nome à urbe, deve ter origem no facto de, a algum ponto das suas margens da nascente, ser acompanhada da flora da bela família das tamaricáceas, tal como o rio Tejo, que nasce em Espanha e se chama Tajo devido à abundância de Tajo em suas margens. De facto, um pouco acima de Formigais, na zona de Pelmá-Alvaiázar, na sua margem esquerda, há mesmo um lugar chamado Tramagueira, transposição popular de Tamargueira. Aqui, sem dúvida, tem, portanto, grande peso a fitotoponímia. A natureza vegetal, sim, não há animal. A reforçá-lo e comprová-lo, citamos textualmente um estudo recente do Instituto Superior de Agronomia sobre a vegetação em ribeiros da bacia do Tejo. Em rios onde a estiagem é elevada, como os afluentes do Rio do Bão, a tamargueira é o principal elemento constituído da galeria ribeirinha. E na revista Recursos Hídricos, volume 24, página 84. Eis a conclusão mais fidedigna a que chegamos. E é tudo. Obrigado. Bom, meus senhores, a hora vai mesmo adiantada, mas ainda temos mais um conferencista, neste caso o professor José Carlos Moura, que vem de Castelo Branco para nos falar do centro de interpretação que está a ser ultimado em Castelo Branco. O que não serve, às vezes, a Câmara Municipal ter alguém a aconselhar e que é professor. É realmente uma mais-valia. Está, neste momento, a dar aulas, é pós-graduado em Educação Especial, é mestre em Estudos Ibéricos, forma professores, é professor de História, dá aulas e ainda faz esta experiência de aconselhar a nível autárquico, que é realmente, como eu disse, uma mais-valia. Vai falar sobre o Centro de Interpretação. Professor, a palavra é sua e antes que nós encerremos depois esta parte, está marcado para as 15 horas a reabertura. Eu se calhar dava mais um tempinho, talvez às 15h20, para dar tempo para as pessoas almoçarem. Então, quero primeiramente agradecer à autarquia, na pessoa do Presidente, o convite e ao professor Ernesto Jana, que já nos conhecemos de outras paragens e já desenvolvemos alguns trabalhos noutras paragens. Eu vou, apesar do adiantado da hora, eu vou tentar não ser maçador e tentar falar aqui sobre o Centro de Interpretação. Portanto, é um projeto que nós iniciamos há algum tempo e dentro da perspectiva também com o apoio da linha do turismo interior. A história templária em Castelo Branco é uma história que nasce um pouco mais tardiamente. Ou seja, não aconteceu nos primórdios ter havido tempo aos primeiros monarcas para tomar posse daquele território. E só aconteceu em 1213. E foi através, não sei, conseguem-me ouvir assim de modo que eu esteja? Ok. E foi através do mestre templário Pedro Alvito que deu o primeiro foral a Castelo Branco. E é nesta situação, no tempo de Dom Afonso II, apelou-se mais a uma organização do território. Eu tenho aqui um mapa que foi retirado do livro do Zé Manuel Capelo, e este mapa mostra-nos, de certa forma, uma distribuição no território nacional dos castelos, das comendas e dos lugares templários. Esta imagem mostra-nos, de certa forma, os avanços e recuos, e eu chamo a atenção para outra coisa. Além da importância dos castelos, das comendas, dos lugares, nós temos uma visão que pode ser mais aprofundada se, por exemplo, consultarmos
os documentos que dizem respeito aos tributos e aos tributos dos lugares templários. Os templários, de certa forma, influenciavam os territórios, aqueles pequenos lugares, ao ponto de dizerem aos populares o que é que eles tinham que cultivar. Quais é que eram, nós encontramos nos tributos, que a troco da proteção, as populações dos lugares templários davam, é uso comum dizer-se, tantos marrãs, portanto, tantos porcos, tantos coelhos, mas inclusive eles discriminavam os cereais que cada lugar de proteção templária também tinha que cultivar. Portanto, os templários tiveram um papel defensivo, um papel religioso, um papel de conquista, mas um papel crucial na organização, no ordenamento, na cultura dos territórios. E eu vou aqui falar da Fortaleza Templária de Castelo Branco e também daquilo que deu origem àquilo que se está a fazer do Centro de Interpretação. Ora, nós tivemos o privilégio na Câmara de Castelo Branco, durante algum tempo, quando iniciou o projeto do Centro de Interpretação, tivemos o privilégio de trabalhar com o Nuno Villamariz. Nós temos aqui uma imagem, e esta imagem é de um colega meu, que quando desenhou esta imagem tinha 17 anos e foi quando iniciamos as primeiras campanhas arqueológicas em redor da igreja de Santa Maria do Castelo, e essas escavações foram na altura feitas pelo professor João Ribeiro e por bastantes jovens que na altura ocupavam os seus verões em trabalhos de escavação. Ora, um colega meu teve esta preciosidade, tinha muito, o Simão Matos, teve esta preciosidade de, mediante a planta do Duarte de Armas e mediante aquilo que estava a ver nas escavações, de conseguir fazer este desenho. Bom, então, segundo o Nuno Villamariz, existe uma correspondência toponímica com a fortaleza de Chastelblanc, erigida em 1171 na atual Síria. Inicialmente terá existido uma torre de homenagem que albergava no piso inferior a igreja, evidenciado pelas seteiras no alçado norte da igreja de Santa Maria. Só umas pequenas curiosidades. Nós nas escavações chegamos a uma profundidade bastante grande. E além das muitas estelas templárias encontradas, idênticas àquela que as colegas aqui falaram, as lápides templárias também, muitos corpos que fariam aqui, gostarias com certeza, alguns deles ali ia-se divertir porque estavam sepultados em estado de graça, portanto, aquela forma, cruzar as mãos e os pés, irias ter gostado com certeza, se tivesses cruzado por esses sítios nessa altura. Mas o que é que eu ia referir? Que nós encontramos em determinada altura, encontramos inúmeras sementes. Em determinada altura da escavação e já a muita profundidade, passado o local dos corpos, começam-se a encontrar inúmeras sementes. E na altura a tecnologia não era como é hoje. Na altura mandavam-se as coisas, na altura o Dr. João Ribeiro mandou as coisas para um laboratório para a Inglaterra. E nós com 17, 18 anos começamos a fazer filmes. Como vocês sabem, a primeira invasão francesa entrou em 1807 por Castelo Branco. E nós começamos logo a conjecturar, o pessoal escondeu o trigo dos franceses. Porque naquela zona encontraram-se igualmente muitas balas. A igreja de Santa Maria foi incendiada pelos franceses, mas antes já tinha sido incendiada durante os períodos das invasões peninsulares 6 ou 7 vezes pelos castelhanos. E então nós começamos a conjecturar e dissemos, isto era trigo. Bom,
Só para vos dizer que, passado muito tempo, na altura demorava tudo muito tempo, quando vêm os resultados do laboratório, não era trigo. Eram quilos e quilos de grainhas de uva que tinham sido encontrados naquelas escavações. O que, de certa forma, se calhar, alvitrando a hipótese, nos remete que poderá ter existido algum templo romano e que o templo de Santa Maria do Castelo tenha sido ali construído. Ainda só mais uma dica do Nuno Villamariz, quando se começou a descascar o miolo do interior da igreja e se começam a encontrar as diferentes épocas construtivas, o Villamariz sentado ali diz-nos: aqui esteve a primeira torre da igreja. E enquanto se construía o castelo, isto seria a primeira torre defensiva. A primeira torre do castelo foi aqui, antes de ser, inclusive, um templo. Então, é a partir daqui que Pedro Alvito, mestre dos Três Reinos, Portugal, Castelo e Leão, que organiza o território e que dá forais a Castelo Branco, Vila do Touro e Proença à Velha. E nós temos aqui à volta um conjunto, uma grande densidade de castelos, como nos mostrava o mapa que vimos anteriormente, a zona da Raia, a zona onde se faziam as entradas do inimigo. Lembramos que aconteceu por fases. Nós lembramos da questão que Penha Garcia, a zona de Penha Garcia e o castelo de Monsanto, os templários foram dizimados nas primeiras levas. Posteriormente, o filho de Dom Afonso Henriques, o Dom Sancho, foi um pouco mais cauteloso diante do que tinha acontecido no tempo do pai e vai construir o castelo de Castelo Novo. Portanto, Gardunha, a guarda das Idenhas, porque permitia vislumbrar o inimigo que se aproximava e estando a alguma distância. Novamente. E nós temos aqui, não uma planta, não um desenho, mas uma maquete que o amigo Júlio Vaz de Carvalho fez, demorou uns 2 anos a conceber este trabalho e tentou reconstruir um castelo com 7 torres e uma entrada que deu origem posteriormente a uma povoação já existia, que era uma povoação que já existia, que era a Vila Franca da Cardosa, mas com o foral do Pedro Alvito é que se vai cimentar e se vai desenvolver. De certa forma, nós temos aqui o início então das obras, tentando construir um centro de interpretação, terá sido um templo. Temos no século XIII a torre de homenagem, o piso original, piso inferior. Finais do século XIII, a destruição da torre por necessidade de uma defesa ativa. E depois uma construção final e uma edificação da igreja de Santa Maria e das suas 7 torres. Só para vos dizer que na igreja, e quando foi feito o descasque do interior da igreja, nós encontramos de tudo. Mais uma vez, ias divertir-te porque encontramos nas paredes, na massa das paredes, dentes, pedaços de ossos, pedaços de vértebras humanos, misturados também com alguns de animais em toda aquela zona. Temos aqui então a planta do Duarte de Armas, a representação histórica daquilo que foi a fortaleza templária, a igreja naquela altura ainda com aquela componente redonda, a imitação da charola das igrejas de Santa Maria, e o documento, a estrutura original com as 7 torres no Duarte de Armas. Aqui tivemos os trabalhos de construção e o Nuno Villamariz, em determinada altura, pediu que fosse feita a fotogrametria do castelo. Foram feitos alguns estudos arqueológicos, foi feita a fotografia, agora fácil através dos drones, foi feita a fotografia aérea, depois foi feita uma limpeza arbórea e foi novamente feita a fotografia aérea. E aqui
houve um conferencista antes que muito bem falou da questão do alambor. O Villamariz aqui fala-nos de um alambor natural, fala-nos do alambor dado por aqueles sulcalcos. E aqueles sulcalcos foram aproveitados em duas vertentes. Além de ser um local estratégico, onde se consegue vislumbrar tudo o que se avista em redor. Em dias de boa visibilidade, nós avistamos terras de Castela, a atual Espanha. Nós temos o alambor natural, mas que serviria para outra coisa. Nós lembremos dos tributos e lembremos dos elementos que vinham dos tributos, dos elementos alimentares. Ora, criou-se a tradição de, nas primeiras ruelas do castelo, serem feitas naqueles socalcos as capoeiras, e havia uma tradição de manter os animais naquelas pequenas casas e naquela primeira rua, a Rua do Mercado Templário, à medida que foram surgindo. Essa tradição chegou aos dias de hoje. Inclusive, na toponímia das ruas do castelo, nós conseguimos tão bem encontrar toponímia das três civilizações. Nós conseguimos encontrar, por exemplo, Rua dos Chões, uma toponímia chão, terra agrícola, cristã, Rua dos Peleteiros, Rua do Curtimento das Peles, mas também conseguimos encontrar Rua do Caquelé, Caquelé em judaico, terra dos mortos. Portanto, nós conseguimos encontrar na toponímia um justificativo e, de certa forma, um testemunho da passagem das diversas civilizações que por ali andaram. Esta igreja foi fustigada do tempo, tivemos a fortaleza original, das primitivas 7 torres, restam só 2, com poucos traços da matriz original. Em 1937 houve um temporal que lançou abaixo o que restava das torres, e a construção não dignificou de certa forma as anteriores. Depois tivemos as invasões peninsulares, terras de fronteira sujeitam-se a isto, são sempre as primeiras a levar com o que vem de bom e de mau, não é? Conflitos que marcaram e danificaram a estrutura ao longo dos séculos. E depois as invasões francesas, de que já há relatos frescos. Em 1807, uma destruição significativa durante as campanhas napoleónicas do ir e vir de tropas, dos contingentes que pretendiam aproveitar o Vale do Rio Tejo para conseguir aprisionar o Dom João VI, mas não conseguiram, que ele foi o único que enganou o Napoleão, como diziam as memórias de Napoleão no seu cárcere em Santa Helena, que esse foi o único que me enganou. E realmente enganou, porque ele conseguiu fugir antes que as tropas de Napoleão, aproveitando o Vale do Rio Tejo, o conseguissem efetivamente aprisionar. Mas, como vos disse, foi uma zona bastante fustigada. E é nesta zona, e é neste templo que estamos a construir aquilo que vai ser um centro de interpretação. Isto é já o templo ainda com a matriz sem ser recuperado, e agora no interior nós já temos aqui alguns sinais de recuperação. Só para vos dizer que, dado que foi destruída em 1807 pelas invasões napoleónicas, este templo, os seus altares, as suas imagens, foram trazidas de outras igrejas. O que nós temos ali foi tudo o que se conseguiu juntar, o que a população conseguiu juntar após 1807. E este altar, que parece-me aqui com uma pintura quase infantil, nós olhamos para este altar e pelas cores que tem, pelo tipo de pintura, mas corre a história, não sei se poderá confirmar, corre a história nas ruas do castelo, que inclusive ainda tinha algumas histórias e algumas lendas, que terá sido a população que, querendo dar alguma dignidade a este templo, fez a sua pintura. Não sei se essa história se confirma ou não, portanto é uma história encontrada de que se fala na zona histórica, porque isto foi tudo queimado na altura das invasões. Quando foi feita a retirada destes altares para serem recuperados, este não conseguiu ser retirado porque estava demasiado podre, foi recuperado no local por empresas de restauro.
Mas os outros, encontramos alguns vestígios muito interessantes. Encontramos ainda barrotes completamente queimados, porventura do tempo das invasões dos soldados de Napoleão, que terão incendiado. Os documentos dizem-nos que este templo foi incendiado para quê? Porque as invasões são feitas a 20 de novembro, a primeira invasão francesa, e que este templo foi incendiado para quê? Para que os soldados que vinham nos campos, a caminho de Castelo Branco, se não perdessem e pudesse servir de farol para aqueles que conseguissem aproximar de Castelo Branco. Só que ali, eu peço só que passemos rapidamente ao slide anterior, só para dizer mais uma coisa. Aqui do lado esquerdo nós temos as duas lápides armoriadas, as duas únicas armoriadas encontradas no interior da igreja. A igreja está pejada de lápides, mas armoriados são só estes dois. Temos aqui o do lado esquerdo, onde está sepultado o poeta do cancioneiro de Garcia de Rezende, o João Ruiz. E passemos então à parte que nós vamos utilizar no futuro centro de interpretação. Nós vamos utilizar conteúdos e dentro desses conteúdos nós optamos por falar da Ordem do Templo, fundação e a nível internacional, em 5% dos conteúdos. 10% a Ordem do Templo em Portugal e a presença templária em território nacional. A nível local 50%, o farol de Pedro Alvito, o crescimento urbano. Vamos utilizar também, colocar as estelas, as lápides templárias e outros elementos que foram encontrados, algumas cerâmicas inclusive já recuperadas. E 35% o desenvolvimento e a evolução da urbe até ao século XIX. Portanto, as dimensões da visitação que se pretende agora a nível de conteúdos, vamos repetir, o crescimento local a partir de 1213, a evolução urbana. Portanto, isto é o que tínhamos anteriormente. Podemos passar. Novamente, desta vez, a maquete que o Júlio fez, que nos mostra, de certa forma, como era a povoação templária, de certa forma, a entrada da Torre do Ouro, aquela torre que tem um arco que deu origem à primeira rua da cidade, à Rua do Mercado, uma fortaleza, que era uma fortaleza que dizem os documentos por natureza inexpugnável. Inexpugnável não só por ser a fortaleza de 7 torres que era, por ser a época que era, mas porquê? Porque a posição estratégica e o sítio altaneiro permitia que se vislumbrasse qualquer ataque do inimigo a muitas léguas de distância. A Igreja de Santa Maria do Castelo representa então uma jornada através de diferentes épocas, locais, conectando Castelo Branco à história templária internacional. E nós temos utilizado, podemos passar, muito para fazer a recriação histórica, e temos utilizado também para fazer alguma visitação. Acreditamos que o espectro pedagógico será aquele que nos vai permitir passar mais a imagem dos templários, a imagem do templo, a imagem do castelo e a imagem da povoação às gerações vindouras. Nós, a propósito disto, até tínhamos aí um filme, mas o adiantado da hora não nos vai permitir passar. Nós temos já um filme no YouTube que se refere ao mestre Pedro Alvito. É um filme de cariz infanto-juvenil e que pretende o quê? Pretende passar a imagem da povoação, mas também indo buscar as origens do Pedro Alvito. O Pedro Alvito foi um mestre templário que nasceu em terras de Santarém e que chamava-se Pedro Álvares e que cooptou o nome de Alvite quando teve uma sortida em Minas de Alvite do Alentejo e conseguiu libertar cativos cristãos que estavam ainda presos desde as invasões dos árabes anteriormente feitas. Daí que cooptou o nome e tenha-se passado a chamar Pedro Alvite, nome que assumiu como o mestre templário Pedro Alvito. Só para lembrar que, como aconteceu em muitos casos, este mestre templário não faleceu, ele faleceu em Castelo Branco, mas quando faleceu já não era mestre templário.
Como aconteceu em muitos casos, ele teve alguns aborrecimentos com a outra parte da Igreja, com o Bispo de Lisboa na altura, e optou por deixar de ser mestre em vida, passar a ser um templário perfeitamente normal, e acabou por falecer em Castelo Branco. Foi sepultado nesta igreja de Santa Maria do Castelo, e só mais tarde é que foi trasladado para o Panteão dos Mestres em Tomar, na igreja de Santa Maria do Olival. Obrigado.